Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de adoração ao nosso Deus nesta noite. Eu quero iniciar o nosso culto partilhando os 2 primeiros versículos do Salmo 9 com vocês. Salmo 9, versículos 1 e 2, que dizem assim: Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Que essa noite, que esse momento de culto, amados, seja um momento de adoração ao nosso Deus, seja um momento de encontro com o nosso Deus, seja um momento também do derramar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Senhor bendito, nós glorificamos o teu nome, Pai. Nós agradecemos ao Senhor pelas tuas bênçãos, nós agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de, embora não estejamos aqui, ó Deus, reunidos na tua igreja, somos a tua igreja, somos o teu povo espalhado por todo lugar, Senhor, e mesmo espalhados por todos os lugares, ó Deus, nós ainda podemos te adorar, nós ainda podemos nos colocar diante da tua santa presença e prestar um culto que agrade ao Senhor, Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor e toda a nossa gratidão, Pai, por todo o bem que o Senhor tem feito a cada um de nós. Abençoa o teu povo nesta noite, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Esteja, ó Deus, derramando da tua unção sobre nós, fortalecendo as nossas vidas, trazendo paz aos nossos corações. E que cada pessoa, Deus, que está agora assistindo esse culto, que está cultuando ao Senhor nos seus lares ou onde estiver, que o Senhor, ó Deus, aceite o louvor, a adoração de cada irmão e irmã, Pai. Abençoa o teu povo. E muito obrigado, Pai, por podermos nos reunir, por podermos celebrar ao Senhor e celebrar das tuas bênçãos. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante de Deus em adoração a Ele através desta canção. Minha vida eu entrego.
Glória a Deus. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado, Pai, por esse momento de culto. Obrigado pelo louvor que nós acabamos de cantar, ó Deus. Que o Senhor receba esse louvor como uma verdade nas nossas vidas ao Senhor. Queremos celebrar ao Senhor todos os dias das nossas vidas, Pai. Queremos realmente devotar a nossa vida ao Senhor. Queremos realmente estarmos plenos e felizes no Senhor, ó Deus, porque é isso que o Senhor deseja de nós, Pai. E queremos sempre fazer a sua vontade. Por isso, Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de cultuar ao Senhor, pelo privilégio que temos, ó Deus, de adorar ao Senhor, pelo privilégio que temos de, mesmo separados, sermos sua igreja, sermos seu povo, ó Deus. Por isso, Pai, nos colocamos diante do Senhor com gratidão no coração, mas também sabendo que nós não somos perfeitos, que nós erramos o alvo, ó Deus, que nós pecamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu perdão sobre as nossas vidas. Derrama, ó Deus, da Tua graça e da Tua misericórdia, limpando-nos, transformando o nosso coração, ó Deus, fazendo com que nós possamos realmente, Deus, viver uma vida que Te agrade. Leva-nos à santidade, Senhor. Por isso, Pai, perdoa os nossos pecados. Pela graça e misericórdia do Senhor, pelo sangue de Cristo que nos cobre, Senhor. Pai, nós queremos também pedir por aqueles que estão enfermos, ó Deus, de todas as enfermidades, mas também, ó Deus, desse coronavírus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, os nossos irmãos e irmãs da igreja. Que o Senhor, ó Deus, restaure a saúde, ó Deus, da nossa irmã Lourdes, ó Pai, que está sofrendo pelos problemas dessa doença, Senhor. Que o Senhor realmente traga cura e restauração da sua saúde, Pai. Que o Senhor restaure a todas as pessoas que estão enfermas, ó Deus, que têm sofrido não apenas pelo coronavírus, mas por todas as outras enfermidades. Deus, coloca a Tua boa mão sobre o Teu povo, Deus, e restaura, cura, ó Deus, não só a nossa igreja, mas, ó Deus, todos os enfermos, ó Pai, da nossa cidade, do nosso país. Sabemos que o Senhor tem um propósito, um plano para a vida de cada um, mas nós confiamos no Senhor, que é o médico dos médicos. Nós confiamos no Senhor, que tem todo o poder para transformar toda e qualquer situação das nossas vidas, Pai. Aquelas mais impossíveis aos nossos olhos são possíveis para o Senhor. Por isso, Deus, derrama da Tua cura, derrama da restauração do Senhor, ó Deus, sobre a vida daqueles que se encontram nesse momento abatidos, que se encontram, ó Deus, nesse momento entristecidos, que se encontram ansiosos em demasia, que se encontram, ó Deus, depressivos, que se encontram, ó Deus, na escuridão deste mundo tenebroso. Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia os alcance, ó Deus, e traga restauração. Que nós, ó Deus, sejamos transformados dia a dia pelo Teu poder e pela Tua graça. Que nós, ó Deus, sejamos realmente abençoados pelo Senhor todos os dias das nossas vidas e que nós possamos cultuar ao Senhor, não só neste momento, mas cultuar ao Senhor em toda a nossa vida, agradar ao Senhor em toda a nossa vida, com todos os nossos atos, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero trazer a palavra do Senhor para cada um de nós nesta noite, através do Salmo 131. Abra sua Bíblia, Salmo 131. Nós vamos fazer a leitura do Salmo, que diz assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe.
A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a Tua palavra é luz para as nossas vidas, para os nossos caminhos, ó Deus. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ilumina as nossas vidas. Dá a Tua iluminação, Senhor, sobre cada um de nós, para meditarmos na Tua palavra, para podermos, ó Deus, aprender cada vez mais do Senhor, da Sua vontade para as nossas vidas. Que esta palavra desta noite seja revigorante às nossas almas, ó Deus. Que esta palavra desta noite seja uma palavra transformadora, seja uma palavra restauradora, seja uma palavra, ó Deus, transformadora no sentido de trazer vida àqueles que estão mortos nos seus pecados, ó Deus. Abençoa as nossas vidas, Pai. É o que nós precisamos, é o que nós desejamos nesta noite. A bênção do Senhor através da Tua palavra. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, a nossa língua portuguesa, e isso para mim, eu acho, e muitas, é claro, a maioria das pessoas concordam com isso, talvez você concorde também, é uma das mais complicadas de se falar e de se escrever. Existem muitas regras, né, que são as regras gramaticais, que vão acentuando essa dificuldade. E dentre essas complicações gramaticais, existem alguns que são chamados até de vícios de linguagem, como, por exemplo, o pleonasmo vicioso, né? Que se trata daquela repetição desnecessária que nós colocamos no nosso linguajar, no nosso falar. Subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo. Todos foram unânimes, ou seja, são todos. Então, há uma unanimidade, né? Ou as duas metades iguais. Isso é um pleonasmo. E por aí vai. Creio que muitos de nós já dissemos alguns desses pleonasmos, né? Mas existem casos em que esses pleonasmos não são viciosos. Por quê? Porque eles querem enfatizar algo em um texto. E aí ele se chama um pleonasmo literário. Assume esse nome bonito, tira o vicioso e se torna um pleonasmo literário. A poesia hebraica dos Salmos, não é, por exemplo, ela é cheia dessas redundâncias que são usadas para quê? Para enfatizar algo que o poeta quer denotar. Por exemplo, quando nós vemos, não é, no texto de Isaías, no capítulo 6, a repetição de Santo, 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 não é, o Santíssimo. Dentro aqui desse texto do Salmo 131, Davi acaba usando uma dessas enfatizações no versículo 2, não é, quando ele vai nos dizer: acalmei e tranquilizei a minha alma. Acalmei e tranquilizei a minha alma. As palavras são sinônimas. Não é? Então, nessa noite eu quero conversar com vocês sobre algo que Davi enfatiza, que é a tranquilidade em Deus. Nesse ponto enfatizado por Davi no Salmo 131, a tranquilidade em Deus. Usando do pleonasmo vicioso, e aí já não é o literário, eu quero dizer a vocês que a inquietação é algo inquietante. Parece óbvio, mas é a mais pura verdade, porque a inquietação, ela nasce no mais profundo do nosso ser. Por isso que Davi aqui, ele está iniciando, falando a Deus, que o seu coração não era orgulhoso. Porque para o povo judeu, a parte mais profunda do nosso ser é o coração. É por isso que nós temos vários textos que nos dizem assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele, ou seja, do coração, depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. Ame o Senhor, o seu Deus, de
todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Era assim que o povo judeu enxergava a parte mais profunda e escondida do ser humano, não é? E afinal de contas, o coração é inquieto, e ele produz em nós sentimentos que muitas vezes eles são contraditórios, sentimentos contraditórios. Outras vezes são sentimentos que são nocivos, perturbadores às vezes, e que vão causando em nós um profundo mal-estar nas nossas vidas. Existem vários outros fatores externos que podem trazer, não é? Além das inquietações internas, existem vários outros fatores que podem trazer essa inquietação também ao nosso coração, como por exemplo, os problemas repentinos com os quais nós não estávamos contando. Pode ser um acidente, alguém que se acidenta, um parente que se acidente, você pode se acidentar, nós estamos sujeitos a isso. Ou uma doença grave, ou uma doença que é daquelas que são repentinas, como os derrames, ou até mesmo a morte de um parente próximo, de um amigo muito próximo. Esses são fatores externos que inquietam também a nossa alma. Nós estamos passando por um momento de inquietação com o coronavírus, porque nós não sabemos a situação como continuará. Nós podemos ficar inquietos também, amados, pelo medo de alguma situação ou de alguma decisão que nós devemos tomar na nossa vida e que pode ter consequências, muitas vezes devastadoras na nossa vida e às vezes na vida das pessoas que nós amamos. Nós podemos ficar inquietos por ter um coração às vezes dividido, um coração confuso, como por exemplo, entre seguir os preceitos de Deus ou seguir o meu coração ou a minha vontade. Porque todos nós passamos por isso, e Paulo mesmo vai nos advertir daquilo que acontecia com a sua vida. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é esse que eu acabo fazendo. Muitas são as fontes que podem deixar o nosso coração confuso, intranquilo e acabando por fazê-lo sofrer. Surge então uma dúvida: o que eu vou fazer quando o meu coração passar por um período de intranquilidade? O que é que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Algo bem interessante que nós vemos dentro da história de Israel. É interessante também olhar para a história não só de Israel, mas para a história de Davi, que ajudou a construir uma nova história para Israel. Se havia alguém ali dentro, não é, de Israel com motivos de sobra para se orgulhar daquilo que havia feito, era Davi. Davi, nesse salmo, ele coloca aqui 3 fontes de inquietação da nossa alma, do nosso coração, das quais nós devemos nos afastar e tomar cuidado: orgulho, arrogância e megalomania. Davi era o último dos filhos do seu pai, um homem simples, um cidadão comum. Davi começou trabalhando como um simples pastor de ovelhas. E, no entanto, se torna o maior rei de Israel. Um soldado corajoso, um general tático, talentoso. E, principalmente, um servo sincero de Deus. Foi Davi quem derrotou os inimigos de Israel. Foi Davi quem expandiu as fronteiras da sua terra. E foi Davi quem ajuntou também a riqueza que havia para Salomão. Começou tudo aquilo. Salomão
não começa do nada, mas Davi já havia estruturado um reino. E foi Davi que ajuntou as riquezas para que Salomão pudesse construir o templo. Davi escreve praticamente metade de todos os salmos que tem, e apesar de como nós, ser culpado de desobedecer ao Senhor, ele sempre se arrependeu e sempre buscou o perdão misericordioso de Deus. Foi por amor a Davi que o Senhor manteve acesa a sua lâmpada em Jerusalém durante os anos de decadência de Judá. E foi pela linhagem de Davi que o Redentor veio, que o nosso Salvador veio ao mundo. Amados, com exceção de algumas ocasiões em que Davi cedeu aos seus desejos egoístas, no restante da vida de Davi nós vemos um homem que andou com o Senhor, mantendo sempre um espírito de humildade. E aí, dentro do Salmo 131, Davi fala então desses elementos também que são essenciais para uma vida que glorifica a Deus. E mesmo aqui de uma vida que glorifica a Deus, mas também de uma vida e nos mostra que das coisas que nós precisamos deixar para termos uma vida de tranquilidade em Deus. Davi então coloca esses 3 pontos de inquietações, fontes de inquietações para a nossa alma: orgulho, arrogância e megalomania. O orgulho, amados, nos afasta das bênçãos de Deus. O orgulho nos afasta do seu amor, da sua graça. Porque, na grande maioria das vezes, pessoas orgulhosas não querem aceitar que estão erradas ou que precisam depender de Deus em muitas situações contrárias. Porque quem é orgulhoso tem um excesso de confiança em si mesmo. E é isso que Davi mostra para nós, que é preciso, então, humildade para aceitar a nós mesmos como nós somos. Porque Deus tem nos chamado, todos nós, cada um de nós, cada um de seus filhos, seus discípulos, Deus tem nos chamado a nos movermos em direção à maturidade, que é um estágio no qual nós reconhecemos honestamente qual é a nossa identidade. Nós compreendemos as nossas capacidades. Quando nós somos maduros, nós aceitamos essas coisas e aprendemos e passamos então a viver para a glória de Deus. Rejeitar ou odiar a si mesmo, iludir-se a respeito de quem você é e invejar os outros são sinais de imaturidade. Davi, ele havia observado alguns sinais, alguns comportamentos desse orgulho, dessa megalomania no seu filho Absalão, em Saul, o rei que o antecedeu. Porque um coração orgulhoso, ele se recusa a encarar a realidade. Quem é arrogante e insolente não se curva ao outro, não aceita a repreensão, porque ele sempre vai se achar melhor do que o outro ou do que os outros. Um conceito elevado demais de nós mesmos, que é o olhar altivo, ele vai encobrir essas ambições arrogantes que a maioria do nosso mundo, das pessoas do nosso mundo buscam. E isso pode impressionar algumas pessoas, mas elas vão terminar num fracasso verdadeiro, vergonhoso. Mas quando nós crescemos em maturidade e nós entendemos e aceitamos a nós mesmos e as nossas circunstâncias,
e agradecemos a Deus pelo modo como Ele tem cuidado de nós, como Ele nos criou. Nós não precisamos mais impressionar as pessoas. Elas irão ver o nosso valor e nos amarão por aquilo que nós somos. Crianças, quando são mimadas demais, elas querem ser vistas e ouvidas, não é assim? Se você tem filhos, você sabe disso. E às vezes, para serem vistas e ouvidas, elas se metem a fazer coisas que elas não conseguem lidar. Se colocam em perigo. Davi não era assim. Ele não se promoveu. Mas Davi foi exaltado por Deus. Exaltado por Deus. Porque ele aprendeu algo que não existe no coração daqueles que são megalomaníacos, né? A megalomania é uma psicopatologia, que é a valorização excessiva de si mesmo, chamada de macromania, né? É aquele que tende a adorar ou idolatrar tudo aquilo que é majestoso demais, que busca isso. É um excesso de orgulho, é uma ambição em demasia. Então Davi usa essas coisas para mostrar a inquietação do coração. E ele mostra também que é preciso humildade para entender que nós precisamos crescer. É necessário humildade para aceitar a vontade de Deus também nas nossas vidas, que é o que diz o versículo 2. Comparação aqui que Davi faz no versículo 2 do Salmo 131 é com uma criança já desmamada. E é um retrato muito bonito do significado de humildade e de maturidade que eu e você devemos ter. As crianças israelitas eram desmamadas, diferente daqui, não é? E do mundo ocidental, eram desmamadas aos 3 ou 4 anos de idade. Que era um acontecimento que marcava o fim da primeira infância. Mas as crianças, de um modo geral, como toda criança, elas não desejavam isso. Elas não desejavam serem privadas, né, do aconchego da mãe, dos braços carinhosos da mãe. E da saciedade que havia, não é, nos braços da mãe. De modo que quando elas eram desmamadas, elas se sentiam rejeitadas ou indesejadas. Mas depois da crise do nascimento, toda criança deve, mais cedo ou mais tarde, passar pela lição que a vida nos proporciona, que é a lição de crescimento, que o processo de crescimento envolve perdas dolorosas que nos levam para ganhos muito maiores. Muitos cristãos são assim, ficam choramingando por coisas pequenas e não querem crescer, ficam mantendo pecados nas suas vidas, achando que isso é bom, mas isso não é nem metade daquilo que Deus tem proposto para as suas vidas, a partir do momento que eles crescerem na fé. O termo hebraico para desmamar significa completar, amadurecer, tratar com bondade. As pessoas, num processo de amadurecimento, sabem que a vida, ela é uma série de perdas e ganhos. A gente vai aprendendo isso conforme nós vamos crescendo. E nós vamos aprendendo que as perdas servem para nos ajudar na construção do nosso caráter, na construção da nossa fé, nós que somos discípulos de Deus. Porque Deus não quer só um crescimento, simples crescimento, mas Deus quer usar essas coisas de forma construtiva, a trazer um crescimento espiritual, a nos desenvolver. Porque é isso que a gente quer com os nossos filhos, que eles sejam capazes de serem independentes da mãe ou do pai. E isso então implica em desmamar. Ir à escola, escolher uma profissão, crescendo se casar, construir um novo lar, dentro da nossa vida espiritual, isso significa crescer, abandonar os pecados, se desenvolver,
cada vez mais para sermos parecidos com Jesus Cristo. O objetivo de Deus é esse, que nós alcancemos uma maturidade emocional e espiritual. 1 Coríntios, o capítulo 13, o versículo 11, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. E mais, Efésios 4 vai nos dizer a mesma coisa. A partir de Efésios 4, versículo 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados de cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ou seja, que nós devemos chegar à medida, à estatura e à plenitude de Jesus Cristo. E às vezes Deus usa situações para nos desmamar, irmãos, de coisas boas, às vezes, para nos dar coisas muito melhores. Ah, de que maneira o senhor está dizendo isso, pastor? Como é que você vai falar uma coisa, Deus quer tirar uma coisa boa para nos dar uma melhor? Basta nós olharmos para os exemplos que nós temos dentro da palavra de Deus. Abraão teve que deixar a sua família, deixar a sua cidade. Abraão teve que mandar Ismael, embora. Ele mandou Ismael, seu filho, embora. Ele se separou de Ló. E ele colocou Isaque sobre um altar, para que assim ele se tornasse o pai da fé. José teve que ser separado do pai e dos irmãos, a fim de que os seus sonhos se tornassem realidade. Tanto Jacó, como até o próprio Pedro, tiveram de ser desmamados da sua autossuficiência e aprender que crer é viver plenamente para Cristo, dependendo de Cristo, no caso de Pedro. E de Jacó, para se tornar Israel, é viver na dependência de Deus. A criança aqui, que Davi está falando, descrevendo, ela está chorando. No final, ela se acalma e aceita esse inevitável. O termo descreve, por exemplo, dando significado a um mar que se agita de cá para lá, ou daquele lavrador que ara a terra e depois vem aplanando a terra. Primeiro ele ara, tira todos os grumos, vira um rebuliço na terra para que tudo seja arejado, para que se tire as pedras, para que aquele campo se torne melhor e muito mais produtivo. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos levar ao crescimento. E para nos levar ao crescimento, amados, nós precisamos aprender a nos tranquilizar em Deus, a dependermos de Deus. A vida bem-sucedida, ela implica numa passagem da dependência para a independência na nossa vida cotidiana. Mas não é isso, somente isso, porque nós não somos uma ilha. Já disseram isso. Nós passamos da dependência para a independência para aprendermos a viver na interdependência. Porque dentro da nossa vida cristã nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos primeiro com Deus, em Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, mas também como povo de Deus, junto, unido, ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, amparando uns aos outros, amando uns aos outros.
Mas para que a gente experimente da tranquilidade em Deus, eu preciso aprender a realmente ser interdependente, ou seja, viver na dependência do meu Deus, aprender a viver sempre dentro da vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus nas perdas e nos ganhos da vida, aprender a ver a vontade de Deus nas perdas e nos ganhos da vida, experimentar de uma serenidade interior essencial, para que a gente se torne pessoas maduras, para que a gente não seja um megalomaníaco, para que a gente não seja arrogante, porque isso nos afasta de Deus. Deus é o nosso provedor, Deus é aquele que vai sustentar as nossas vidas, e é o único que pode, amados, saciar a nossa alma, o nosso coração. E nós encontramos descanso verdadeiro quando nós descansamos nos braços do Pai. As crianças pequenas não entendem que a decisão da mãe de desmamá-las é para o bem delas. Mas quando elas passam a entender, elas veem que aquilo faz parte da vida para o crescimento, para aproveitar ao máximo. Muitas vezes nós queremos que uma situação continue da mesma forma. Mas às vezes Deus quer nos levar muito mais alto. Muito mais alto. Você tem conseguido descansar assim nos braços do Pai? Diante das inquietações da sua vida? Ou você fica com um problema martelando na sua cabeça e tem tido uma vida inquieta, ansiosa, confiando em você mesmo, pensando naquilo que você pode fazer em vez de descansar em Deus? A experiência de Davi aqui no Salmo 131, amados, deve ser também a nossa experiência diária com Deus, sempre confiando na providência, na provisão de Deus, na providência de Deus. Aconteça o que acontecer, confiar e esperar. No vocabulário cristão, o verbo esperar não tem o sentido vago, de, por exemplo, como quem diz, eu espero que sim. Não. Esperar é uma expectativa jubilosa, uma expectativa de alegria. É a certeza daquilo que Deus fará na minha vida, com base nas promessas dEle, porque as promessas de Deus nunca mudam. As circunstâncias parecem contrárias, os problemas parecem vir sobre nós, a situação que nós estamos vivendo nesses dias parece que tem desanimado a muitos da fé, mas eu vou desanimar, eu vou me abater, eu vou cair? Não, eu vou continuar firme em Deus, porque eu sei que em Deus eu tenho o melhor dessa vida, esperando de forma verdadeira, com fé de que Deus fará o melhor para nós, o melhor para as nossas vidas. Abandonar-se nos braços do Pai, amados, não significa se acomodar e deixar a vida te levar. Não é isso, mas sim é uma experiência de confiança para aquietar o coração, muitas vezes aflito, e poder desfrutar da paz e da segurança que só o acolhimento de Deus é capaz de nos dar. Davi experimentou isso durante toda a sua vida. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos ele dependendo de Deus em tudo. Dependendo de Deus em tudo. Nos momentos mais terríveis de tribulação na vida de Davi, Davi recorreu ao Senhor. Ele não era perfeito. Ele foi impedido de construir o templo que ele tanto queria. Porque Deus mesmo diz para ele: suas mãos estão sujas de sangue. Ele não pôde. Mas ele não ficou chorando, não ficou gritando com Deus. Mas ele confiou na provisão do Senhor.
Ele confiou no Deus que ele conhecia verdadeiramente. Então, abandonar-se nos braços do Pai não significa viver de uma forma a deixar a vida te levar, mas é essa experiência de aquietar o coração aflito e de desfrutar da paz e da segurança que somente esse acolhimento de Deus pode nos dar. Deus é aquele que nos sacia com as suas palavras de esperança e a sua presença nos alimenta. E quando nós estamos quietos nos braços do Pai, a esperança e a vida vão se refazendo dia após dia. Tranquilidade é repousar nos braços do Pai. É isso que quer dizer. Que a cada dia nós possamos aprender a nos render a esse amor incondicional de Deus por cada um de nós, para que nós aprendamos a experimentar da paz que muitas vezes tanto nós precisamos. Que essa noite seja uma noite de renovo para a sua vida. Que essa noite seja uma noite de transformação para o seu coração. Que você possa experimentar, esse é o meu desejo para a sua vida, para a vida de cada um de nós, que você possa experimentar de todo o amor, de toda a paz, da tranquilidade que somente Deus pode nos dar. Que você cresça espiritualmente. Que nesse tempo onde nós estamos longe uns dos outros como igreja, não seja um tempo para que você perca a sua fé, mas que seja um tempo de crescimento no Senhor, no conhecimento do Senhor, de Deus, para a sua vida. E que você possa realmente aprender a viver como Davi viveu. E como ele mesmo nos diz no Salmo 37. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Que a sua alma seja saciada, que haja paz e tranquilidade na sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós grandemente. Que Deus te abençoe poderosamente. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar
nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que traga paz sobre cada um de nós, ó Deus. Que traga a verdadeira alegria e contentamento que nós precisamos, que só existe no Senhor, não nas circunstâncias da vida, não nas coisas que nós podemos ter ou conquistar, ó Deus. Mas que a alegria do Senhor invada as nossas vidas, que nós entendamos que a alegria verdadeira é viver para Ti e contigo em todos os momentos. Abençoa o Teu povo, Senhor. Cuida, Deus, de cada pessoa que tem assistido e visto esses cultos, ó Deus. Derrama da Tua paz, do Teu amor. Derrama sobre nós, ó Deus, porção dobrada da Tua unção, a fim de que sejamos restaurados e enchidos pelo Teu poder. Abençoa o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o infinito amor de Deus Pai e que a misericórdia, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam derramados sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana realmente abençoada, cheia da paz de Cristo na sua vida.